na mira do Vasco. Números então do Vinícius Zanocelo pelo Santos nessa temporada. Foram 50 jogos, o quinto então com a camisa do Santos, 41 como titular, então entre os santistas apareceu bastante. Minutos por jogo aí só o 15º. 4 gols, nenhuma assistência, construções em gols do... olha esse dado. Qual? O último ali, ó. Construções em gols. Foi quem mais construiu gols para o Santos. Isso na temporada passada. E aí já tem gente de olho no Zanocelo, né? Palmeiras estava de olho, agora o Vasco também aparece assim. Já vou chamar a Duda, então, que está aqui com a gente, a Duda Gonçalves, que trocou de alvinegro. Réveillon foi buscar um alvinegro na praia. Na praia. Praiano. Largou a Lagoa da Pampulha. Tudo bem, e a Duda tá lá em Santos então e vai trazer pra gente as informações do futuro do Zanocelo. Tem muita gente de olho nesse jogador, hein, Duda? Ei, Bruno, um abraço para você, para os nossos colegas e também para o fã do esporte. Pois é, agora aqui com o alvinegro praiano, que vai tentar segurar o seu jogador, o Vinícius Zanocelo, apenas 21 anos. O Zanocelo estava emprestado aqui ao Santos pela Ferroviária e recentemente o Santos acabou exercendo o direito de compra do Zanocelo, cerca de 11 milhões de reais. E aí o Vasco mostrou interesse, fez uma sondagem pelo Vinícius Zanocelo. Por parte do Santos, o que nós apuramos é que não houve uma proposta oficial. E o Vasco também, o Santos vai dificultar uma saída do Vinícius Zanocelo para o mercado nacional, porque o foco do jogador e também do Santos é vendê-lo para o mercado europeu. E aí ganhar mais do que esses 11 milhões que foram feitos, né, pelo Santos nessa contratação, então, de fato, em definitivo do Zanocelo. Esse novo vínculo dele com o Santos vai até outubro de 2027. E aí o Vasco demonstrou esse interesse, mas é claro, o Santos não promete, né, não pretende facilitar uma negociação para os times brasileiros. O Zanocelo, nesse ano mesmo, ele recebeu várias sondagens e ele disse que o seu futuro está nas mãos do Santos e também dos seus empresários. E há esse acordo, então, do mercado internacional, caso haja uma proposta de fato interessante. E esses números interessantes que você trouxe, viu, Bruno? Porque foi a melhor temporada da carreira do Zanocelo. Ele vai completar 22 anos em janeiro do ano que vem, em janeiro de 2023. Então, é visto pelo Santos, né, como um investimento muito importante. Então, por isso, não pretende facilitar. Houve uma sondagem do Vasco, o Santos não pretende, neste momento, né, abrir essas negociações, essas propostas, continuar com essas propostas, porque considera, sim, um jogador importante, não só neste momento, né, na temporada de 2023 do Santos, mas também futuramente. Vale lembrar que nessa temporada o Santos já fez 4 contratações. Trouxe Messias, trouxe Dodge, trouxe também o João Lucas e o Mendonça. Não tem dinheiro para ir ao mercado com mais potência, com mais efetividade, mas está se movimentando e não pode perder um jogador dessa importância, viu, Bruno? Nomes aí que o Odair Hellmann tá levando então pra Vila. Obrigado, viu, Duda? Eu vou chamar já direto a Roberta Barroso, porque a Roberta tá acompanhando o Vasco e a gente quer saber, Roberta, até para atualizar aí o que a Duda passou pra gente, porque a Duda tem a visão do Santos, né, dificultando o negócio. E o Vasco, depois de ouvir essa história toda, vai passar da simples sondagem, vai com mais força pra cima do jogador? Oi, Bruno, tudo bem? Boa tarde para você, Marra, Eugênio, Duda, também para o fã de esporte. O Vasco não vai desistir dessa contratação aí tão fácil, não. A torcida, inclusive, está animada com as investidas que o clube tem feito nesse final de ano, diferente de outras épocas. O Vasco está investindo forte no mercado e tem, sim, o Zanocelo como interesse. Sabe que a negociação é considerada difícil, mas não vai desistir fácil desse jogador. Fez, inclusive, já uma proposta para contar com esse atleta, justamente porque o Vasco está perto também de perder um volante que foi de muito destaque nessa temporada, o Andrei, de 18 anos. O Vasco está perto de anunciar aí a oficialização da saída dele, que vai assinar contrato com o Chelsea. Então, com a saída do Andrei, o Vasco precisa repor aí essa posição, e o Zanocelo é um jogador que interessa muito ao Vasco da Gama, que tem, como eu disse, investido bastante, então não vai desistir tão fácil dessa negociação considerada difícil
difícil, mas nenhum jogador é inegociável, né, Bruno? O que você acha, Eugênio? O Zanocelo não é um pouco mais meia, assim, do que o Andrei? Hoje em dia o sentido é do cara que faz várias funções no meio de campo, né? O Andrei chegava muito à frente também e também dava a sua cota ali sem a bola na marcação. Acho que o Zanocelo tem um perfil semelhante. O que eu acho curioso aí é um ponto aqui. O Zanocelo é um bom jogador, eu acho que é uma visão de mercado interessante do Vasco, mas é que a gente termina o ano falando assim, o time do Santos é ruim, o time do Santos não presta, aí daqui a pouco interessa isso. Todo mundo quer o jogador que estava lá e que a gente via às vezes ser criticado pelos próprios torcedores do Santos. E agora o Santos não quer, coisa do mercado, né? Tem interesse, valoriza um pouco mais. É um bom jogador, acho que é uma boa medida e vamos ver até onde o Santos segura e até onde o Vasco pode ir para tentar contratar. Se não contratar, segue a vida, vai buscar um outro jogador e o Santos fica com o seu. Não é um nome que vá abalar as estruturas nem de um clube nem de outro, mas é um nome que encaixa bem dentro de um perfil que o Vasco tem contratado, né? Para remontar um time. O Vasco já fez algumas contratações, precisa fazer muitas outras, porque é praticamente começar do zero um time e é uma peça interessante para começar do zero. Mas está nessa faixa, nesse perfil de jogador jovem, nesse sentido tem sido interessante, Mar. E por isso é bom ter o Barbieri por perto, né? Porque o Barbieri trabalhou nos últimos anos no Red Bull Bragantino e a ideia era esse tipo de contratação, né? Ele foi buscar diversos jogadores muito jovens, não só aqui no Brasil, né? Por exemplo, o Alejandro, que ele foi pegar no Atlético, tinha pouquíssimo tempo de jogo. Ele falava, vamos buscar tal, alguns ok, alguns não, mas faz parte. Jogador muito jovem e ele não está confirmado ainda. E acho que é uma boa vantagem para o Vasco trabalhar hoje com um treinador que nos últimos anos trabalhou fazendo assim já, agindo como que entregando um relatório para a empresa. E agora é uma empresa. Então acho que tem o perfil do treinador no novo Vasco é o perfil ideal. E em campo ele também entregou. Não na última temporada. A última temporada não foi legal. Mas nas anteriores ele foi vice-campeão de Sul-Americana. Ele disputou Libertadores. Então, é que a história do Vasco pede a chegada de um campeão. Não, tem que ser campeão de tudo. Não vai ser assim. O caminho vai ser pavimentado.